Olá, aqui é Luana Zampronha. Sou mentora de mulheres líderes. Bem-vinda de volta ao nosso evento Lidera Mais. Esse é um evento especialmente criado para você aprender estratégias para liderar equipes de alta performance e ser reconhecida pelos seus resultados. Eu estou muitíssimo animada porque essa é a nossa segunda aula. E a aula 1 foi um completo sucesso. Eu quero inclusive agradecer o carinho e a participação de vocês. Eu nem consegui contar a quantidade de mensagens recebidas, directs, comentários, e-mails e tantos relatos de mulheres que já estão tendo suas vidas e lideranças transformadas nesse evento que apenas está no segundo dia. Na primeira aula, nós vimos o mercado da liderança feminina em crescimento, que as mulheres estão cada vez mais assumindo cargos de liderança. Vimos também que as diferenças salariais entre mulheres e homens estão diminuindo, ou seja, as líderes estão sendo melhor remuneradas, e isso é sensacional. Significa mais qualidade de vida para você e para sua família. Significa longevidade. Significa que podemos esperar por tempos melhores. Vimos também que somente uma pessoa no mundo pode mudar o cenário que você vive hoje. Não é o governo, nem seu pai ou sua mãe, nem o seu chefe ou superior. Somente você pode mudar o cenário que você vive hoje. E principalmente, que o futuro que você deseja para você e para sua família e também para sua equipe está na liderança que você ainda não domina plenamente. Nós vimos que as oportunidades que desejamos para as nossas vidas estão na liderança que podemos desenvolver e fazer resultar em benefícios para nós mesmas também. Concluímos que a liderança é a ponte para você alcançar o futuro que você deseja. Na primeira aula começamos no primeiro pilar e hoje estamos aqui no segundo degrau. Hoje você já vive e entende muito bem os problemas da liderança e agora está pronta para soluções. Já entende também que é necessário se mover. Sabe também que somente você pode mudar e lutar pelo futuro que você deseja. Muita gente acha que isso pode ser ruim ou solitário, mas eu vou te dizer que não, por dois motivos. Primeiro, porque você não ficará mais à mercê de uma liderança. Você é quem estará à frente de tudo isso. E com isso, você pode trabalhar para o futuro chegar do jeitinho que você sonha. É você idealizando o que você deseja e construindo os caminhos para isso acontecer. É o melhor cenário do mundo. Você vivendo os sonhos do jeito que você merece. Escrevendo a sua história como líder. E em segundo lugar, porque você tem agora um grupo, uma comunidade, um grupo de mulheres em busca dos mesmos objetivos. Você nunca mais estará nessa carreira solitária. É aquela história, sozinha você pode caminhar até mais rápido, mas em grupo você vai muito mais longe. E hoje nós vamos mergulhar nas ferramentas, nas chaves, pré-requisitos que podem revolucionar a sua liderança, seu trabalho, sua vida de uma vez por todas. Eu vou mostrar a vocês as ferramentas e estratégias que toda líder de sucesso precisa dominar. E na nossa terceira e última aula vamos ir a fundo no mapa completo da liderança estratégica. O passo a passo definitivo para você liderar com segurança, reconhecimento e ser muito bem paga. Então, eu vou te fazer um pedido especial. Continue comigo até o final dessa aula, para você não perder a sequência do conteúdo. Ache aí um cantinho para você se inspirar
nesses próximos minutos. Pega papel, pega uma caneta, pega um copo d'água. Se você estiver no celular, eu sugiro até que você mude para um computador ou para sua TV, para que você não perca absolutamente nada. Se você é mãe como eu sei que podem haver aí as distrações dos filhos. Se você tiver alguém para assumir para você por alguns instantes, faça isso. Diga que é algo fundamental para a sua carreira, porque realmente é. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Transformar o que está à nossa volta. Transformar a vida de vocês. Transformar a vida dos nossos liderados, da nossa família, dos nossos filhos. Você que é mãe, sabe o poder gerador que existe dentro de nós mulheres. Tanto é que a liderança já tem pronome feminino. A liderança. Temos a capacidade de, além de gerar vida, dar vida a equipes e empresas das quais fazemos parte. Mas eu quero que você preste atenção em algo que eu vou dizer agora. Esse poder gerador não se resume apenas à nossa capacidade biológica de ovular, ter este óvulo fecundado e gerar um filho. Você já conseguiu visualizar ou simplesmente imaginar os filhos dos seus filhos? Poucas pessoas fazem isso, visualizar as gerações que serão geradas a partir de você. Agora pense só no impacto que isso vai causar no mundo e tudo isso vindo apenas de você. Só que isso também não é tudo. O seu poder fecundo, o meu e de todas nós mulheres, faz parte da nossa natureza. Mulheres foram feitas para gerar, criar, transformar, nutrir, impulsionar, desenvolver, encorajar e liderar. Somos naturalmente um solo fértil, não necessariamente de corpo apenas, um solo fértil de mente, de alma, de coração. Um solo fértil que não escolhe as sementes para germinar, ele faz tudo crescer. Enquanto os homens são naturalmente mais racionais, nós mulheres somos emocionais, relacionais. Enquanto os homens tendem a usar a força para conquistar mais espaço, nós mulheres devemos usar o nosso poder. Talvez até agora você só tenha usado a sua força. E se eu te dissesse que por meio da liderança você pode ir além e conhecer todo o seu poder? Estou falando de mudar de ambientes, de vidas, de histórias. Assim como essa minha aluna mudou a vida dela, a mentalidade dela por meio da liderança. Veja só. Meu nome é Michela, trabalho num banco aqui em São Paulo e no início do ano eu não estava com os números bons, estava bem mal, assim, pensando em desistir realmente. E aí te conheci. E te ouvindo, eu comecei a me observar, né? O quanto daquilo também não era uma responsabilidade minha, né? O quanto o meu humor, o quanto a confiança que eu tinha em mim não estava afetando os resultados da minha equipe. E quando eu entrei para a comunidade, comecei a te seguir, eu aprendi a respeitar a minha história, aprendi a respeitar a experiência que eu tinha já, né? E a gente tem que ter muito autoconhecimento, autocontrole para não passar essa frustração para a equipe, né, para o quadro. Então, tudo mudou, Lu. Eu fiquei mais controlada, eu fiquei mais alegre, porque eu também, com os números baixos, eu confesso que eu fico bem mal-humorada. E aí, tudo começou a mudar. Eu vi que eu estava fazendo o possível e que uma hora ia acontecer. Fui promovida. Incrível, né? Como eu disse para você, o nosso objetivo aqui na aula de hoje, no Lidera Mais, é falar sobre as principais estratégias e ferramentas que estão aumentando os ganhos de líderes, que estão gerando líderes que são reconhecidas, que são respeitadas por suas equipes. Não apenas respeitadas, admiradas. Eu não sei você, mas eu acho que ser admirada vai muito além de ser respeitada. O que a gente precisa de verdade e que vai mudar o que nós fazemos
não é a imposição de uma liderança, onde as pessoas são obrigadas a nos aceitar. Isso é imposição, fica muito forçado e você pode até conquistar alguma consideração, mas nunca o coração. Anota essa máxima aí para sua vida, líder. Ontem mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo. Hoje lidera quem influencia e se engaja quem tem propósito. É sobre isso que iremos falar aqui hoje. O problema é que a maioria das líderes erram em questões que poderiam estar sendo feitas de maneira diferente. Eu sei que provavelmente você mal teve tempo ou oportunidade de aprender a liderar da forma certa. Eu entendo você. Quando você foi promovida a líder, possivelmente a empresa deu a você o cargo, mas não deu o devido preparo e nem o respeito dos seus liderados. E na sua faculdade, pós-graduação ou MBA, não te ensinaram a liderar equipes, comunicar de forma assertiva, dar feedbacks, delegar, engajar, treinar um time. Ou seja, se até hoje você não alcançou os resultados que você merece, nem pode se culpar por isso, pois nem a escola, nem a faculdade, nem a empresa te ensinou a ser uma grande líder. Mas agora você não tem mais desculpas. Para ser uma líder que tem resultados, que é reconhecida, que é valorizada, a primeira coisa que você precisa é se desfazer urgentemente de tudo que te leva aos maiores problemas da liderança. Na primeira aula, eu te disse que eu iria te mostrar uma tríade de ferramentas, né? Mas aqui eu decidi que não ficaremos apenas em 3. Eu vou te mostrar 7 problemas e quais são as ferramentas que você deve usar para solucionar cada um deles. E vamos começar com o primeiro deles, a dificuldade de engajar o time. Eu vou até escrever aqui, vem comigo. Imagine agora uma mulher que nunca teve filhos. Ela aprendeu a fazer tudo sozinha e faz isso muito bem. Cuida da casa, cuida de si mesma, trabalha e toca a sua vida aí com tranquilidade. De repente, ela conhece um homem encantador, um homem incrível, e ela se apaixona por ele. Só que esse homem, ele tinha perdido a mulher. E ele ficou com 2 filhos adolescentes, entre 13 e 17 anos, que se recusavam a receber essa mulher como alguém de autoridade dentro da casa. O que acontece, você já deve imaginar. Aquele sonho da mulher de construir uma família vai por água abaixo, porque não foi o fato de namorar com o pai destes adolescentes que lhe transferiu o direito de liderar a casa, de dar palpites, orientações, de cuidar desses adolescentes. A mesma coisa acontece com muitas de vocês no trabalho. Vocês assumem funcionários adolescentes e rebeldes e ser nomeada pelo chefe ou diretor não te faz conquistar o direito de liderar a equipe. Ou às vezes você é designada para liderar pessoas que estavam na empresa muito antes de você. Ou de pessoas que já foram líderes antes de você. Ou simplesmente de pessoas que gostariam de estar no seu cargo e te invejam por conta disso. Ou seja, você pode até ser líder, mas não se sente apta para isso. Aí os problemas surgem. Se a equipe não te respeita, também não te ajuda com os resultados. Eles até exercem aí o trabalho,
mas você fica sempre com a impressão, com aquela sensação que eles não estão te apoiando de fato. Estão apenas aí, cumprindo as tarefas. Isso quando você não fica desconfiada do que eles fazem às suas costas. O que acontece, e eu já vi acontecendo dezenas de vezes, é que a líder se sente perdida, desanimada, com vontade de desistir. E com razão, realmente é um desafio ter essa posição de liderança, mas que não tem resultados porque o time parece não estar do seu lado. E quais são as ferramentas que você precisa para situações como essa? É a ferramenta Engaje. Nessa ferramenta, você será capaz de identificar 3 tipos de colaboradores aí na sua equipe. O que eu chamo de engajado, desengajado e o ativamente desengajado. O engajado é aquele colaborador que veste a camiseta da empresa, que faz o que precisa ser feito, que você como líder pode contar. O desengajado é aquele colaborador que ele até chega no horário direitinho, faz o que é pago para fazer, mas nada além disso. Se você pedir para ele ajudar em algo que não é a função dele, ele não vai estar disposto. É aquele liderado que na sua equipe, ele não está porque ele ama a empresa, mas porque ele precisa trabalhar. Se uma empresa concorrente oferecer R$50 a mais no salário dele, ele irá trabalhar na concorrência. Mas existe ainda um tipo de colaborador pior, que chamamos de ativamente desengajado. Esse liderado, além de não performar e entregar resultado, ainda é aquele colaborador tóxico, que fala mal da empresa, fala mal de sua liderança, faz fofocas, intriga e promove discórdia entre as pessoas. Eu costumo chamar essa pessoa aqui de maçã podre. Imagine você, líder, que numa cesta cheia de maçãs existe uma podre aí no meio. O que vai acontecer com as demais à sua volta? Irão apodrecer também. É isso que acontece quando você permite que um colaborador ativamente desengajado permaneça aí no seu time. Ele irá contaminar de maneira negativa as pessoas que estão à sua volta. E ao dominar a ferramenta Engage, você será capaz de ter essa habilidade de demitir esse liderado ativamente desengajado de uma forma humanizada, alinhar expectativas com esse liderado desengajado para que ele se engaje, reconhecer, validar e elogiar o liderado que é engajado, para que ele seja exemplo de comportamento que você espera da sua equipe. E o segundo problema que as mulheres enfrentam tem a ver com os feedbacks. Não saber dar feedback, ter medo de desagradar as pessoas. Vou escrever aqui. A maioria das mulheres não sabe explorar o potencial de bons feedbacks. Afinal, tem medo de fazê-lo. As mulheres foram educadas desde cedo a agradar, a dizer sim para todo mundo, a querer fazer sempre mais pelo outro. Então é esperada a dificuldade ao dar feedbacks, porque no fundo elas correm o risco de lidar com uma possível rejeição da outra parte. Então elas não sabem o momento certo de abordar o liderado e nem o que falar ao abordar. Tem medo de deixar a equipe chateada e causar um clima ruim no ambiente. Porém, ao ignorar a situação e deixá-la como está,
o clima continua ruim, com a diferença de que todos fingem que está bem. O que eu chamo de harmonia artificial. Quando as pessoas fazem conta que está tudo bem na sua frente, mas pelas costas falam mal, porque não está. E claro, um belo dia vem a gota d'água. E tudo que poderia ser facilmente evitado e controlado antes com feedbacks frequentes, de repente foge do controle. E o pior mesmo é o quanto a líder sofre internamente por ver os comportamentos negativos dos liderados e não ter coragem para corrigir, por receio que eles se chateiem ou levem para o lado pessoal. Eu sempre falo que tudo que a boca cala, o corpo fala. A líder começa a se sentir ansiosa, ter insônia, ficar mais estressada, até chegar no nível ranço, onde ela nem consegue mais pensar naquele liderado que ela já se altera. Aí, num determinado momento, inevitavelmente a líder estoura e tudo que ela não queria que acontecesse, acontece. Ela soa agressiva demais, o liderado fica chateado e o clima no ambiente piora 1000 vezes. Feedback precisa ser dado com frequência. Feedback é a melhor ferramenta de desenvolvimento de pessoas, porque dá oportunidade ao liderado de entender o que ele está fazendo, que não está alinhado com o que se espera dele na equipe, e reparar isso. Muitas líderes me afirmam: ai, Luana, mas é que é óbvio que isso não deveria ser feito, né? Líder, não é óbvio nada. O óbvio precisa ser dito, precisa ser repetido, muitas vezes até desenhado. E a ferramenta que você vai usar nessa situação é o feedback SCI. Esse feedback, ele consiste em focar na situação, no comportamento e no impacto. Com essa ferramenta, você poderá focar nas situações que aconteceram, nos fatos ocorridos e não na pessoa. É importante que você aprenda a separar a pessoa do comportamento dela, porque o que a pessoa é diferente do que ela faz. Se você dá um feedback falando sobre o que a pessoa é, irresponsável, desorganizada, imatura, ela irá se ofender e levar para o lado pessoal mesmo. Já se você souber falar sobre o que a pessoa fez, os fatos, como por exemplo, atrasar a entrega das demandas por 3 semanas seguidas, ou tratar com desinteresse o cliente naquela segunda-feira, aí o liderado irá compreender, assimilar, para então mudar. Após isso, você precisa nomear o comportamento que o liderado teve e que foge daquilo que é permitido no ambiente de trabalho, para então sinalizar também o impacto que esse comportamento dele gerou em você como líder e na equipe. Quando os feedbacks são dados no tempo certo, com o método correto, o liderado agradece e faz tudo para cumprir as expectativas da líder. A equipe passa a pedir feedbacks por iniciativa própria. O clima fica agradável e todos se comprometem mais com os resultados. Quando você descobrir o que está por trás do feedback, você vai entender que não é uma conversa qualquer. Quando você tem estrutura, plano de ação, acordo de mudança, você será capaz de realizar mudanças incríveis. E tudo isso com apoio e admiração da sua equipe. Ok, já falamos da líder que não consegue engajar o time e que lida com times e pessoas difíceis. Falamos também do problema gigante que é não saber dar feedbacks e viver com medo de desagradar as pessoas. E falamos de ferramentas que funcionam perfeitamente também para cada um desses problemas. Mas tem um terceiro problema que é muito comum e 95% das mulheres em posição de liderança
já passaram ou viveram essa situação. Isso se ainda não estiverem vivenciando algo assim. Esse terceiro problema é não sair do operacional. Vem comigo. Geralmente, nós somos convidadas ou colocadas em posições de liderança por causa do nosso trabalho e esforço. Se você é líder, muito provavelmente você se esforça demais, trabalha muito dentro da empresa. Eu diria que talvez até trabalhe mais do que todos os outros. E você até gosta um pouco disso. De executar, colocar a mão na massa, fazer acontecer, de garantir que vai dar certo, de dar o seu melhor e por isso executa muito. Mas, depois de ser promovida, você precisa entender que as tarefas que você precisa executar são totalmente diferentes das que te permitiram se destacar. Se antes você precisava executar, o seu papel hoje é coordenar a execução do time. O seu papel é garantir que o que antes você fazia continue sendo feito por outras pessoas. Ou seja, o seu papel não é mais apenas fazer o trabalho, assim, fazer as pessoas fazerem o trabalho. Mas aí vem a falta de preparo para liderar um time. E o primeiro erro é acreditar que ninguém será capaz de fazer o que você fazia antes tão bem feito quanto você. Aí já era. Ai daquela pessoa que assumir o seu antigo lugar nas funções. Porque no fundo, ela será muito mais observada do que as outras. Você não vai tirar o olho dela. Isso gera um apego sentimental invisível, que é capaz até de fazer você ignorar partes das suas funções para garantir que o trabalho seja feito. Isso quando você não volta lá e assume as antigas funções para si. Esse é o pior de todos os casos. E por esses e vários outros motivos, você simplesmente acumula tarefas e se esquece que você precisa lidar com novas responsabilidades ao invés das atividades operacionais que você executava antes. E de brinde, isso nos leva ao quarto problema, que é não delegar tarefas, estar sempre sobrecarregada. Vamos lá. Por acreditar que ninguém fará as coisas tão bem feitas quanto você, ou que é muito demorado até outra pessoa aprender como se faz o trabalho, você começa a acumular tarefas. Você estava acostumada a executar e fazer as coisas. E aí você deixa de delegar. Seja por apego, seja por não confiar nas pessoas, ou que elas serão capazes de fazer tão bem feito quanto você faria, seja por não saber delegar, você vai ficando sobrecarregada. Isso vira um círculo vicioso que não acaba nunca. A única coisa que você sabe é que você vai ficando mais e mais sem tempo e a equipe depende de você para tudo, não tem autonomia. E fique tranquila, eu não estou aqui para te criticar, líder. Pelo contrário, eu estou aqui para te mostrar um caminho e te ajudar. A verdade é que ninguém aprende isso e provavelmente a maior parte das referências que você teve em relação à delegação de tarefas também foram erradas. Ou seja, não podem ser aproveitadas por você. Eu sempre falo que delegar não é uma opção, é uma obrigação na liderança. Se você continuar presa na operação e acreditando que só você é capaz de fazer bem feito o trabalho, você nunca será reconhecida nem irá gerar resultados porque você tem o seu tempo limitado e nem ganhar mais, porque você se torna insubstituível.
A sua equipe depende de você, então você não cresce na empresa. O seu papel como líder é formar novos líderes na sua equipe. E para isso você precisa delegar as tarefas, ensiná-los a fazer, treiná-los e, acima de tudo, confiar na capacidade das pessoas. Delegar é sobre confiar na capacidade e conferir as entregas. E delegar é diferente de delargar. Quando você delarga, você só repassa o trabalho para um liderado, mas não acompanha a execução e não confere o trabalho. Isso sempre gera frustração, porque na maioria das vezes o liderado falha por falta de orientação e aí você volta com aquela velha crença. Não adianta, se eu quiser bem feito, eu mesma tenho que fazer. Eu lembro de um dia que eu pedi um relatório de vendas para o Leonardo, que era um liderado meu. Era uma sexta-feira e eu precisava tomar algumas decisões bem importantes naquele dia com base nas vendas do mês. Aí logo cedo pela manhã eu disse: Leonardo, por favor, me envia o relatório de vendas. E aí ele me sinalizou que sim. Passou a manhã, passou a tarde e nada. Eu fiquei furiosa porque eu precisava ainda no final de semana decidir algumas coisas e agora eu não conseguiria. Aí, na segunda-feira, cedinho, eu chamei ele e disse: Leonardo, cadê o relatório? Eu pedi ainda na sexta-feira e eu precisava dele. Aí ele me respondeu: Ah, perdão, Lu, eu achei que você quisesse o relatório do mês completo. Então eu esperei passar esse final de semana para fechar certinho o mês. Está aqui. Quem foi o erro aqui, líder? Meu, claramente. Eu não fui específica, não dei um prazo e nenhum indicativo. Quando você aprende a delegar do jeito certo, você é capaz de descentralizar de si as tarefas operacionais e, com isso, dar novos desafios para os liderados. E as pessoas se motivam com novos desafios. Imagine aí você falar para um liderado: Fulano, eu sempre fiz essa tarefa aqui, mas eu acredito muito na sua capacidade e no seu potencial. E agora eu quero te ensinar a fazer para que você assuma esse novo desafio. Topa? A pessoa se sente motivada pelo desafio e pela sua confiança e você ganha mais tempo. Bingo, líder! Sem contar que a equipe vai ganhando aos poucos mais autonomia e não fica dependendo de você para tudo. E por consequência, quando você aprender como delegar, você vai entender o poder transformador de ganhar mais tempo para ser uma líder de fato. E não vai mais querer outra coisa para sua vida. Eu ensino para as minhas alunas e mentoreadas uma ferramenta poderosa que vai te ajudar a delegar de maneira assertiva, chamada EPI. Esse método, ele consiste em dar especificidade naquilo que queremos, como por exemplo, o relatório de vendas até aquela sexta-feira ao meio-dia. O prazo, né, que é exatamente esse tempo, meio-dia, e o indicativo de desempenho, que é o relatório não precisar ser completo do mês inteiro, só até aquela data. E preste muita atenção nesse recurso. Essa aqui é uma ferramenta que vai te ajudar a ter mais tempo para si, para sua família, para os seus filhos, para cuidar das pessoas que você admira, que você ama, para você fazer o que você deseja e sonha fazer. Então vamos agora para o quinto problema que acomete a maioria das líderes: a falta de confiança para exercer uma liderança de maneira eficiente. Vamos lá.
Liderar não é apenas trazer palavras lindas e inspiradoras no início da manhã, logo pela manhã. Ser uma boa líder é também ter a capacidade de chegar ao final do mesmo dia e cobrar resultados. É ser capaz de gerar resultados, como costumamos dizer. Só que aí existe um conflito que a maioria das mulheres não consegue resolver. Como ser boazinha pela manhã, gerar motivação e inspiração, ser acolhedora e incentivadora pela manhã e ao final do dia cobrar resultados. Essa palavra cobrar até dói para muitas mulheres. Como fazer isso sem perder a visão construída a seu respeito? O que acontece então é decorrência dessa situação. Por não saber lidar com esses extremos, por não saber como se posicionar diante de situações emergenciais, por não saber como cobrar do time os resultados que eles precisam trazer e gerar, você vai se diminuindo. Aí você começa a passar panos quentes, vai amenizando um problema ali, vai abrindo exceções lá, abre muito espaço para tolerância aqui. Só que isso vai mexendo com a sua autoridade, abala a sua autoestima, isso gera um problema maior, falta de confiança. Mas, quando você domina e aplica ferramentas de descritivo de cargos e contrato de expectativas, isso tudo pode mudar. Você entende que é possível fazer acordos por escrito com os liderados sobre as entregas que precisam ser feitas. E feito esse acordo, você não sentirá mais o desconforto de ter que cobrar o resultado que haviam firmado em comum acordo ser entregue. O problema é que pelo fato de muitas líderes não terem acesso a essas ferramentas, ao cobrar, alguns liderados se fazem de desentendidos, afirmando que não sabiam que deveriam fazer aquilo, ou que não lembravam que aquela era a responsabilidade deles. E mais, como bônus, quando você usar o que eu chamo de módulo de inteligência emocional, aí sim você vai entender o real valor do seu papel como líder e como as cobranças fazem parte do processo de crescimento do time, se sentindo assim muito mais confiante para fazer isso e preparada. Agora, existe um mito sobre a liderança que também é um grande problema e que é o nosso sexto problema. Acreditar que você precisa de um cargo para liderar. Esse talvez seja o maior mito da liderança e, infelizmente, é responsável por atrasar o desenvolvimento de grandes líderes. Por acreditarem que a liderança existe somente nos cargos de gerência, coordenadora, supervisora, as mulheres de todos os demais cargos não veem razão para buscarem treinamento, informações, aprimoramento em suas habilidades para liderar. Elas passam anos de sua vida, quando não passam a vida toda, sem sequer saber que a liderança ela é importante e necessária para todo indivíduo, independente do cargo que ocupa, e que já são líderes mesmo antes de terem um time para liderar. Elas ficam restritas aí nas atividades diárias, sonhando para um dia serem reconhecidas pela chefia. E para isso precisam dar sorte de terem bons chefes que dão feedbacks e que sabem conduzir a equipe. Porque, na maioria das vezes, os chefes não são bem preparados. E as mulheres que não desenvolvem habilidades de liderança jamais serão notadas e nem incentivadas a mudar e melhorar. A maioria dos chefes não sabe dar feedback.
E por isso, essas mulheres, elas ficam sem ferramentas para se desenvolver de fato. Elas passam a vida toda esperando aí uma promoção, sem saber identificar onde ela está acertando, onde precisa melhorar, como precisa melhorar para subir o nível na empresa. Sempre que as minhas alunas estão diante desse cenário, eu ensino a elas como usar a ferramenta chamada Liderança 360 graus. E é impressionante porque com essa ferramenta a líder entende que tão importante quanto ela ser capaz de construir bons relacionamentos para baixo com os seus liderados, é saber influenciar para os lados os seus colegas pares e também para cima os seus superiores, especialmente. Porque liderar apenas a sua equipe impedirá que ela conquiste visibilidade na empresa, que ela mostre o seu valor e influência para o crescimento do negócio. Especialmente nós mulheres, precisamos nos atentar a isso, porque nós temos a tendência de esperar que os outros notem e recompensem espontaneamente aí as nossas contribuições. É importante que você se responsabilize pela tarefa de ser notada. Fale o que você está fazendo, fale o que você conquistou, o que te motiva, líder. Se você quer ser promovida, você precisa dizer isso repetidamente. Se você não fizer isso, os superiores não a verão como uma pessoa comprometida. Apenas trabalhar duro não a levará para onde você quer ir. Esperar que os outros notem aí as suas contribuições ou esforço, ou acreditar que eles deveriam, não é apenas uma boa maneira de você ficar estagnada, mas também pode diminuir a satisfação que hoje você sente em um emprego que você gosta. E o melhor é que os resultados vão além disso. A mulher que compreende o poder da liderança, independentemente do cargo, não fica mais esperando o acaso para ser promovida. Ela cria e executa o seu plano de carreira. Ela tem clareza dos passos que precisa dar e sabe onde investir ou não energia para chegar lá. Para conseguir não só aumentar a sua renda, mas também ser reconhecida como ela merece. É ser líder antes de ter o cargo. Lembre-se disso. As empresas, elas não criam ótimos produtos e presumem que os clientes deveriam comprá-los. Elas têm um departamento de marketing que é projetado para promover com eficácia o que o produto faz. E você, como profissional, também precisa de um marketing. Caso contrário, quando os elogios que você espera não vierem, você pode se sentir desvalorizada e até subestimada. Você pode começar a se sentir até ressentida, não apenas dos seus superiores, que parecem não ter consciência de todo o seu trabalho árduo, mas também dos colegas, que são bons em se fazerem notados. Entenda isso de uma vez por todas. A liderança não é cargo ou posição. A liderança é disposição. A liderança é atitude. A liderança é mentalidade. Quanto antes você buscar desenvolver a sua liderança, maior será o seu resultado nos cargos que você almeja. E claro, maior será a sua recompensa. E agora, esse último problema talvez seja o pior de todos. Não ter inteligência emocional na liderança. Vamos falar sobre isso? Esse é o problema vivido pela maioria absoluta das líderes, mas que raramente é discutido abertamente. Diga você para mim, você já se sentiu perdida ao tentar compreender e gerenciar as suas próprias emoções no ambiente de trabalho?
Ou em algum momento você teve dificuldades de ler ou responder de uma forma adequada às emoções dos seus liderados? Saiba que você não está sozinho. Eu vejo muitas líderes que não conseguem conduzir reuniões importantes e por isso as evitam. Bem como evitam conversas frente a frente para resolver questões delicadas com os liderados. Enquanto umas levam tudo para um lado pessoal, se ofendem com frequência, outras são completamente apáticas ao contexto pessoal que existe por trás de cada membro da equipe. Ambos os tipos causam desconforto no time e não conseguem enxergar onde é que estão errando, tendo que encarar o clima ruim dia após dia, até serem advertidas ou perderem o cargo. A líder que não possui inteligência emocional perde noites de sono pensando em como vai resolver problemas do trabalho. E por não ter preparo, nunca consegue agir conforme sua vontade. Umas pensam demais e não têm coragem de expor o que pensam, para não serem taxadas de chatas. E outras se descontrolam completamente e se comunicam sempre por impulso. Outras ainda sofrem muito quando são cobradas, criticadas ou quando precisam cobrar ou criticar. Claramente, tudo isso faz com que a equipe não engaje com o propósito da empresa, não traga resultados, não te respeite e muito menos te admire. A líder instável naturalmente promove instabilidade no ambiente de trabalho e, em decorrência disso, possui alta rotatividade de colaboradores na empresa, já que todos esperam apenas a primeira oportunidade para migrar para um novo emprego, como falamos na aula de ontem. Infelizmente, esse é um caminho que muitas líderes percorrem. A inteligência emocional não é apenas sobre ser empática ou humana. É uma habilidade crucial que nos permite liderar com mais eficácia, criar relações mais fortes e seguras, tomar decisões mais acertadas, até para equilibrar vida pessoal com o trabalho. E a boa notícia é que a inteligência emocional é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada. Inclusive, na próxima aula, eu vou te mostrar como aliar o autoconhecimento à liderança, para você estar segura do seu posicionamento e gerenciar as suas próprias emoções. Como você pode também ser autêntica, evitando reações impulsivas ou prejudiciais. Eu vou te mostrar também o caminho para você reconhecer e valorizar as emoções do seu time e como isso pode criar um ambiente de trabalho muito mais harmônico e produtivo. Enfim, os benefícios de desenvolver inteligência emocional são muitos. Mas um deles que eu não posso esquecer é que você vai saber como lidar com pessoas difíceis e com conflitos de uma maneira construtiva. Assim você será capaz de transformar desafios em oportunidades de crescimento. Liderar é sobre isso também. Não é liderar apenas com a mente, mas também com o coração. Ao criar uma atmosfera onde cada pessoa do seu time se sinta vista, ouvida e valorizada, isso não só melhora o desempenho do grupo, mas te torna também uma líder muito mais realizada e respeitada. Anote isso, a equipe é reflexo da líder. E essa ferramenta que eu chamo de rotina para desenvolver inteligência emocional fará toda a diferença aí na sua jornada. É uma ferramenta imprescindível para você. E quando você junta ela ao kit de ferramentas de uma liderança eficaz, aí você, enfim, tem os recursos internos que você precisa para não apenas liderar o seu time aí com maestria, mas acima de tudo, cumprir a liderança mais importante de todas, a de si
mesmo. Preste atenção então, minha líder. O grande segredo da liderança é quando você sabe usar as ferramentas certas na hora certa. Dominar isso pode mudar completamente o jogo da liderança para você. Já percebeu como algumas líderes parecem sempre estar um passo à frente? Você tem a sensação que elas sabem como poucas evitar armadilhas e alcançam resultados impressionantes. Isso não é coincidência. Elas dominam a arte de utilizar as ferramentas de liderança de maneira eficaz. Por isso, hoje, eu quero fazer uma grande convocação para você. Preste bem atenção. Você sabe, melhor que eu, que a vida passa voando, como um tiro. E a lei da semeadura nunca foi tão real como agora. Mulheres que não tiveram condições de plantar no passado, hoje estão colhendo um presente muito amargo, com limitações financeiras gigantes, restrições nos cuidados com a saúde, limitadas naquilo que podem proporcionar para suas famílias, em busca de um trocado extra, de um bico, de uma renda extra para complementar com as contas e com os sonhos interrompidos ou desestruturados. Não é isso que eu quero para sua vida. E eu digo mais, não é isso que Deus quer para sua vida. Deus quer o melhor para você, para mim, para todas nós. E eu vou te contar uma história que talvez você conheça, mas com uma perspectiva que talvez você nunca tenha pensado antes. Provavelmente você já ouviu a história de Abraão na Bíblia, que aos 90 anos não tinha filho ainda. Sua mulher Sara parecia ser infértil e Deus chega para ele e diz que ele seria pai de muitas nações. Mas olha o que Deus disse: assim como as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Todos sabemos o que aconteceu depois. Pouco tempo depois, ele teve Ismael e Isaac. E o que temos hoje é consequência dessa promessa. Mas eu não quero falar aqui sobre o milagre. Eu quero falar sobre esperança e fé. Naquele momento da história do mundo, quando Abraão olhou para o céu, ele podia ver no máximo algumas milhares de estrelas. Estamos falando de milhares de anos antes de Cristo. Naquela época não era possível ver mais de 3 ou 6 estrelas a olho nu. Somente muitos anos depois foi que Galileu Galilei usou uma luneta e chegou à conclusão que tinha mais de 30 mil estrelas no céu. Hoje em dia se estima que existem 10 sextilhões de estrelas. Sabe o que é isso, líder? Coloque 1 e depois mais 22 zeros para você visualizar a grandeza que esse número representa. Só que Abraão só viu 3.000 e acreditou na promessa, sem saber quantas existiriam de fato. Enquanto Deus tinha um número muito maior, Abraão acreditou no pouco que ele viu. E olha, essa mensagem é para você. Eu também acredito que existe um futuro muito maior para você. E mesmo que você não veja toda a dimensão do que está reservado para você, acredite no pouco que você vê e siga em frente. Luana, por que você está me dizendo isso? Porque é através da liderança que você tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro para realizar os seus sonhos. É através da liderança que você poderá dar melhores condições para si, para os seus filhos, para a sua família. Não existe outro meio. E ao fazer isso, você vai adquirir mais sabedoria, mais lucidez. Você saberá eleger suas prioridades, saberá tomar decisões sobre o estilo de vida que você quer ter para ter mais longevidade, para viver mais e viver melhor, principalmente.
Não adianta viver até os 90 se for para viver na porta do SUS com recursos limitados para cuidar da sua saúde. Imagina só, estamos falando de algo básico, saúde. E eu vou te dizer, não é um plano temporário de saúde empresarial que vai te dar garantias. E se você não estiver mais nesse emprego daqui a 5 anos? E se a inteligência artificial roubar o seu emprego? Ninguém sabe se você conseguirá recolocação no mercado. Ou se conseguir, se será com as mesmas condições, com os mesmos privilégios. Agora, pensa comigo. Você acha que grandes líderes possuem um plano de saúde compartilhado e limitado da empresa? Não. Elas são bem remuneradas, elas pagam o seu próprio plano e pagam caro, porque sabem que não pegam planos de ambulatório. Elas pegam um plano com quarto privativo, porque sabem que a saúde vem em primeiro lugar. O mesmo com os filhos. Eles não estudam em uma escola qualquer. Eles estudam nas melhores. Eles vão para as melhores faculdades. É um ciclo de crescimento que não para na sua vida quando você resolve abrir essa porta. E você acha que grandes líderes são ameaçadas pela inteligência artificial? De forma alguma. Porque quanto mais preparada se torna a líder, mais ela desenvolve as capacidades que inteligência artificial jamais conseguirá replicar. A de gerir pessoas. Então, minha líder, chegou a hora de você parar de ver a liderança como uma função, como uma sequência de tarefas ou comportamentos, atitudes e habilidades apenas. A liderança é o único caminho para você atravessar a ponte com destino aos seus sonhos, a sua estabilidade, a sua longevidade, ao futuro melhor dos seus filhos, a realização dos seus projetos de vida. E líder, pode ser que você esteja no grupo de mulheres inscritas nesse evento e que estão lotando as minhas caixas de mensagens, perguntando se eu tenho um treinamento mais aprofundado para a liderança, que gostariam de ir além do Lidera Mais e ter uma formação completa. Então, eu quero avisar que eu tenho sim a minha formação Líder do Futuro, com absolutamente tudo que uma líder precisa para sair do zero à alta performance, em qualquer nível da liderança, ser reconhecida por isso e, claro, como eu gosto de ressaltar, bem paga. As vagas abrirão em breve, mas, por enquanto, quero que você foque no nosso evento, porque ainda temos bastante conteúdo pela frente. E você não perderá nada em esperar, porque uma das líderes inscritas no Lidera Mais irá ganhar uma bolsa 100% paga da formação Líder do Futuro. Na última aula eu darei todos os detalhes sobre isso. Combinado, líder? Então, vamos recapitular. Hoje eu falei de problemas comuns que afetam aí a maioria das líderes e as ferramentas para lidar com cada uma dessas situações. Na próxima aula, nós vamos entrar a fundo no passo a passo para trilhar a jornada completa de liderança de sucesso. Para você ter segurança como líder, reconhecimento e ser muito bem paga por isso. E eu vou te mostrar e te entregar o mapa da liderança estratégica na sua mão. Você vai ter acesso a um guia, um GPS, que te permitirá alcançar resultados que você deseja, os sonhos que você tem no seu coração e que te possibilitará transitar em todos os níveis de liderança, conforme a sua vontade, desde líder de si mesma, passando por líder de pessoas, líder de times e até líder da própria empresa. Na próxima aula eu vou revelar as minúcias desse caminho
que é fruto de muitos anos de estudo, pesquisas e liderança aplicada na prática. Não é só a minha prática, mas também de centenas de alunas e mentoreadas. E esse poder de transformação torna esse conteúdo extremamente valioso para mim. Inclusive, dê uma olhada no que diz algumas das minhas alunas que passaram por esse caminho. Uma dificuldade muito grande em falar com a minha equipe. A gente é em 7 pessoas. Até para dar elogio eu tinha dificuldade. Eu me cobro muito, então eu achava que nem saber dar elogio eu sabia. Olhar no olho das pessoas, quando eu tinha que demitir alguém, olha, gente, eu sofria uma semana antes e sofria uns 15 dias depois. Parecia que era eu que tinha sido demitida. E recentemente, foi aí que eu fiquei mais feliz ainda com o resultado. Recentemente eu fui fazer um desligamento e aí que entrou o SCI Feedback e que, Lu, assim, do fundo do meu coração, quando eu consegui fazer, eu senti uma paz tão grande, tão grande, tão grande, que eu falei, meu Deus, isso funciona mesmo, isso dá certo. Espero, minha líder, que o conteúdo da aula de hoje tenha conseguido mostrar que todos os seus problemas na liderança têm soluções, que são ferramentas que devem ser utilizadas com método. E amanhã, esse método, esse passo a passo será revelado para você. Na aula 1, você enxergou oportunidades que uma liderança estratégica traz em um mundo de líderes despreparados. Hoje, você aprendeu as ferramentas para vencer o despreparo e ter resultado na liderança. Amanhã, eu vou te mostrar o passo a passo para você aplicar essas ferramentas no tempo certo, do jeito certo e na fase certa da sua carreira. Parabéns por estar aqui! Nos vemos na próxima aula! As meninas mandam pra mim, minhas funcionárias, você vai dar o prazer de a gente ver hoje? A gente tá com saudade. E eu falei, que empresa que vocês mandam o patrão ir, hein? Eu nunca vi uma empresa que manda o patrão ir no lugar, vocês fogem de patrão, né? Exigindo presença do chefe. Não, e a melhor é quando elas começam assim, ó. Hoje tem feedback? Elas querem feedback todo dia. Eu falei, mas como assim, gente? Não é feedback todo dia. Não, é feedback faz a gente melhorar, né? Eu acho tão bonitinho. Entenderam direitinho, ficam até na expectativa. Fica, eu crio expectativa, eu ponho data. Feedback é no final do mês, ok? Ok. Aí ela fica, é hoje. É hoje. Aí eu dou uma judiadinha e falo assim, amanhã tem feedback. Elas, ai, eu falo, vamos controlar a ansiedade. Então eu vou trabalhando o emocional das meninas, sabe? Mas é muito gostoso, são meninas. Eu falei, cara, eu quebrei tudo. Leve. Como que é a tua vida hoje, Ká? Hoje, Lu, todo esse cenário desafiador, como é hoje para te liderar o teu negócio? É uma paz, é uma bênção, é uma alegria, é leve. Eu acho que a palavra da vez é leve. Eu entrar na câmera e ver todas trabalhando do mesmo jeito, como se eu estivesse do lado delas. Que lindo. Eu falava assim, ó, eu vou filmar isso porque eu não tô acreditando. Que bonitinho, que bonitinho. Nenhuma no celular, ninguém no celular. Eu tento, porque lá não tem telefone, eu tento falar no celular delas. Ninguém atende, porque tá tudo dentro do armário. Eu não consigo, eu tenho que ligar na câmera, falar pelo áudio, pedir pra pegar o celular pra eu falar. Eu falo, elas me dificultam a vida ainda. Assim, ó, sem discussão, sem briga, sem fofoca, sem intriga, tá tudo bem. Hoje nós estamos, né, em relação ao faturamento do ano, nós estamos 15% acima do ano passado, que era outro mercado, né? Só que aonde tá o meu maior, a minha maior ferida hoje? Nas compras, porque a compra aumentou 50%. Então, mexer com o produto, você tem que ter a inteligência de saber aonde está o meu negócio, na compra e na perda. Então, agora você fala assim para mim, Cá, quanto que tá o seu negócio hoje? Ele tá rendável 35%.
E para uma cafeteria que vende pão de queijo a R$6, é muito bom. Sim. E A sem, margem é muito boa. muito boa. E sem eu estar lá, maravilhoso. Ainda Podia mais. ser 15%, eu ia estar feliz. Tendo possibilidade de viver, né? E principalmente, Lu, porque o que eu percebi? Eu comecei a avaliar eu lá dentro e eu não estando lá dentro. O faturamento é o mesmo. É isso que eu acho que é o maior termômetro, né? Porque é o que a maioria das empresas colocam. Às vezes coloca administrador, às vezes coloca pessoa. Não, tá na mão de obra. Tá no engajamento. Tá no que você aplica para o seu funcionário. Então eu acho que aumentou meu faturamento, aumentou minha qualidade de vida, aumentou o meu BV, né? E ainda me deu um novo nicho de negócio, porque eu não parei. Agora eu já tô querendo ampliar o meu negócio em cima de negócio. Eu já tenho certeza que será muito próspero. E conte comigo, né? Eu conto. Etapa de vida.